Olá pessoal, bem-vindos à Escola PDAI, Processo da Automação Industrial. Eu me chamo Alexandre e hoje falarei com vocês sobre as 3 técnicas, tá, que eu utilizo para aprender qualquer coisa, ok? Então, bom, primeiro passo, antes de começar qualquer técnica, é preciso que você abra sua mente para qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, primeiro nós temos que deixar de lado, né, a palavra aí difícil, tá? Ah, mas é difícil. Nada é difícil, nada é impossível, né? Se você realmente quer aprender, se você realmente quer pagar o preço, o valor, né? Quando falo o valor, o preço, não é simplesmente o dinheiro, mas desprender tempo, né? Esforço, tá? E com essas 3 dicas aqui, com certeza você vai conseguir aprender qualquer coisa na sua vida e óbvio, você aprendendo, tendo o conhecimento necessário, vai poder aí progredir na sua carreira, né? Enfim, fazer o que você quer, aonde quer chegar com o seu conhecimento, né? Bom, em primeiro lugar toda vez que eu tenho alguma dúvida, né, sobre uma certa programação, né, por exemplo, como eu faço para adicionar um cartão Ethernet no Schneider, né, no Unity Pro, no processador M340, por exemplo, né? Ou como é que eu faço para trocar mensagens entre CPUs Rockwell, por exemplo, de um ControlLogix para o outro ControlLogix, né? Enfim, dependendo da qual seja, né, a sua questão, a sua pergunta ou o conhecimento que você está procurando, então a primeira coisa que eu faço é pesquisar no YouTube, tá? Sempre faço isso, sempre vou lá, pesquiso no YouTube, coloco lá as dúvidas e se, na verdade, e na maioria das vezes eu pesquiso em inglês, tá? Por que eu pesquiso em inglês? Porque o conteúdo em inglês é muito grande, tá? Mas você pode pesquisar primeiro em português, caso você não ache, tá? Então traduza isso para o inglês e com certeza você vai achar muito conteúdo aí relevante, tá? Mas, por exemplo, se você não achar nada no YouTube, ou se no YouTube não foi claro para você, tá? Não foi nada claro, porque, claro, existem muitos vídeos no YouTube, talvez, que eles não são de forma clara. Às vezes a pessoa grava 1, 2 minutos, né? Não tem nem a pessoa falando ou explicando esse passo a passo, simplesmente mostra a tela lá, né? E, enfim, e se você é novo na área, talvez vai, né? Com certeza, assim como eu, quando vou aprender coisas novas, tem uma dificuldade em aprender, né? De uma forma, enfim, com poucos recursos ou com pouca explicação. Então, se isso acaso aconteça, eu geralmente recorro ao Google, tá? Então eu vou lá no Google, pesquiso lá, coloco o nome e vou lá e acho o que né, o que é relevante. Por exemplo, se é uma pesquisa voltada à automação industrial e se você vai lá no Google, provavelmente muitas dessas perguntas vão estar em blogs, tá? Então, que também é uma ótima fonte aí de conhecimento, né, principalmente para responder as suas perguntas de automação em blog, tá? Então, geralmente eu vou lá no blog e eu vejo a discussão ali sobre o tema que eu estou com dúvida e geralmente você vai achar a sua resposta lá, ok? Muito bem. Bom, o segundo método que eu utilizo muito, né, na verdade não é o Google, não é o YouTube, é ligar para o fornecedor direto, tá? E eu vou te explicar por que eu faço isso na maioria das vezes. Bom, primeiro, muitas vezes vou dar um exemplo, que você está no campo, né? Você está com pouco tempo para resolver aquilo, você não tem o tempo necessário para, né, aprender aquilo dali, ou em uma semana, em alguns dias, em algumas horas. Você está no campo, está com um problema, e você, né, já leu o manual, já fez digamos assim, uma pesquisa rápida no Google, e você não entendeu. Então, na maioria das vezes, eu ligo para o fabricante do material, né? Se é, por exemplo, sobre programação Rockwell, ou se é sobre hardware, né, da Rockwell, então, geralmente, ligo lá na Rockwell diretamente no suporte técnico, tá? No caso aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho 2 tipos de suporte. Eu tenho o suporte, né, que são os clientes que não são, digamos assim, não pagam por esse suporte, e existe os que pagam, tá? Mas, independente um ou do outro, né, sempre fui muito bem atendido, não tenho
né, agora, na verdade, a empresa, né, onde eu trabalho tem, né, essa parceria direta, nós somos Solution Provider da Rockwell Automation aqui nos Estados Unidos, mas, mas antes eu não tinha. Então eu sempre peguei o suporte, digamos assim, gratuito e sempre tive as minhas respostas, porque você vai falar lá com o profissional. Então, por exemplo, às vezes eu quero um desenho, né, geralmente um desenho muito específico, um desenho elétrico, por exemplo, que eu faço design de painéis, ou seja, eu faço o desenho do painel, o projeto do painel, e você precisa de um desenho das dimensões, por exemplo, de um painel, das dimensões, por exemplo, de um CLP, por exemplo. E aí é óbvio que, na maioria das vezes, você não vai encontrar isso de uma maneira muito simples ou muito fácil. Então, a melhor forma é, se você está desprendendo muito tempo, já pesquisou no Google, já pesquisou, né, no YouTube, já, né, para você não ficar perdendo tempo, então o próximo passo é liga para o fornecedor, que com certeza, se você tem o produto dele, né, e está usando e tem dúvidas, ele vai te ajudar e você vai resolver o seu problema, tá? Sempre eu, né, fiz isso, sempre das minhas dúvidas e sempre tive as respostas, ok? Muito bem. E a terceira etapa, né, o terceiro método, na verdade, ele é um método para quem, na verdade, quer aprender, e isso é uma a longo prazo, tá? Por que eu falo isso? Se você quer aprender quer aprender uma profissão, quer aprender automação industrial, quer aprender a falar sobre Rockwell, né? Quer aprender a programar Rockwell, inversores de frequência, quer aprender a sistema supervisório, tá? Então a melhor forma é fazer um curso especializado nessa área, tá? E hoje existem muitas oportunidades, muitos cursos aí no mercado que com certeza você, né, fazendo isso você vai aprender. Existem muitos cursos gratuitos também, tá ok? Então, nesse terceiro método, ele só é válido, né, se você, além de assistir, ou, né, seja presencial ou seja online, você colocar a mão na prática, tá? O que eu quero dizer com isso é, né, se nesse curso, por exemplo, ele está te ensinando, né, está especificando para você a como baixar o software gratuito. Então, nada mais justo, e com certeza você vai aprender, né, vai aproveitar aí 100% se você baixar o software, fazer o passo a passo que ele fala, né? Eu geralmente, por exemplo, quando estou aprendendo uma coisa muito específica online, o que geralmente eu faço é, eu tenho um papel, né, onde eu escrevo todas as minhas anotações, ou hoje eu anoto, a maioria das vezes, né, eu anoto no OneNote, né, que está na nuvem, então eu coloco lá especificamente, ele falou sobre isso, ele falou sobre esse tema, ele falou que a versão do software é essa, então eu vou lá e faço as anotações, então eu paro, dou um pause no vídeo, tá? Paro o vídeo por um momento e faço as anotações e depois continua. Então é dessa forma que eu aprendo e é dessa forma que realmente eu tiro o máximo de proveito. Porque se eu simplesmente assistir por assistir e não ter anotado, tá? Então, para mim, não tem validade, tá? Ou se tem validade, pode ser que, né, daqui um ano, daqui 6 meses, ou amanhã eu possa esquecer. Então a melhor forma é você anota, né? Faça passo a passo do que ele está fazendo, né? Se ele está falando do software, então baixe o software, né? Por exemplo, Rockwell tem software gratuito para PLC, Siemens também tem o TI Portal, por exemplo, ele é gratuito por 21 dias. Então, quando você baixar, nesses 21 dias, mantenha-se dedicado. Inclusive, né, no nosso canal do PDAI, né, existem vários vídeos desde passo a passo de como você programar o TI Portal. Né? Aqui, por exemplo, no site da PDAI, existe o curso gratuito aqui da Rockwell, ao qual eu falo para você o passo a passo para você aí baixar o software, né, o CCW, que é gratuito da Rockwell, você faz uma conta lá e eu ensino você o passo a passo de como fazer de como fazer o registro na Rockwell, tá? E aí você ter aí todo o software gratuito e fazer o passo a passo, né? Então, igual eu falei, né? Todo conhecimento, na verdade, ele só é válido se você aplica para alguma coisa, tá? De nada adianta, por exemplo, eu ter um doutorado, eu ser muito estudado, se eu não aplicar esse conhecimento ou simplesmente se eu não ganhar dinheiro com esse conhecimento, né?
se eu estou aplicando, por exemplo, sinal que você está ganhando um dinheiro com isso, né? Por exemplo, se você está aplicando esse conhecimento na sua empresa, você é pago todo mês, né, para trabalhar naquela certa empresa, né? Ou se você tem a prospecção, por exemplo, não, eu quero mudar de empresa, eu preciso melhorar meu conhecimento, eu preciso me aprofundar, né? Por exemplo, eu costumo dizer que eu gosto de estudar todos os PLCs, né? Já estudei Emerson, Schneider, Siemens, Rockwell, que são os que, na verdade, eu mais domino, né, e tenho conhecimento, mas outros PLCs também são bem-vindos. Mas eu costumo dizer que, digamos assim, 80% aí, né, por exemplo, do mundo, né, está na mão aí de 2 ou 3 grandes fabricantes. O que eu quero dizer é que aumenta a possibilidade de você aí conhecer, ter esse conhecimento, se você tem esse conhecimento desses 3 grandes fabricantes de PLC, tá? Então, essa é uma outra dica. Então, se concentrar realmente naquilo que vai te dar o maior dinheiro, naquilo que vai te dar uma maior chance, tá, de progresso na sua vida, de você melhorar financeiramente, de você melhorar o seu status atual, ok? Pessoal, se vocês gostaram dessas dicas que eu dei, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e fique ligado na próxima dica, no próximo vídeo, ok? Obrigado por assistir e até mais.